coisa. Sabe quando você faz o perfume e sente que está faltando alguma coisa? Parece que o perfume ainda não está com alma, que está faltando alguma coisa ali para interligar? Geralmente, se você coloca a rosa vermelha, ele dá um up. Geralmente, se você coloca canela, ele dá um up. É como se você desse um sopro de alma, um sopro de vida nesse perfume. Então, isso é a nota de sangue, é o que traz sangue, é o que faz o sangue pulsar nas vísceras do perfume. A gente tem que lembrar que o perfume é como se fosse um corpo. O nosso corpo, se ele tiver sem sangue, se as vísceras não estiverem pulsando, o que acontece? O corpo está morto. Então, às vezes, a gente faz um perfume, mas fica faltando uma alma ali. Então, eu já tive uma aluna, por exemplo, que falou para mim que a nota, que rosa branca para ela virou uma nota de sangue, porque ela não sabia explicar o porquê, mas que toda vez que ela colocava rosa branca em algum perfume que ela achava que estava mais ou menos, aquele perfume parece que vivia para ela, ganhava alma. E aí, conversando com ela, a gente tentando achar, chegar nesse lugar, é porque ela tem um coração muito fechado. Você é uma pessoa muito fechada, uma pessoa extremamente rancorosa e magoada, e ela se abriu muito sobre isso. Então, quando ela botava a rosa branca dava um troço no coração dela, entendeu? Ela nem... Eu falei, vai com calma nessa rosa branca, porque senão você vai ficar louca da periquita. Tu tá aí com o coração todo magoado, todo fechado. Mas é isso, é como se a rosa branca desse uma porrada no coração dela. E aí, para ela, a rosa branca se tornou uma nota de sangue, né? Para mim, a minha nota de sangue preferida é a rosa vermelha, é o que mais mexe comigo. E sangue de dragão. Sangue de dragão, óleo essencial, que quando eu uso também dá uma alavancada no perfume, sabe? E é claro, quando vocês estiverem fazendo uma consulta com uma outra pessoa, né, que o perfume não vai ser para vocês, é muito importante na anamnese vocês sentindo o que seria uma nota de sangue para essa pessoa. Por exemplo, se você pega uma pessoa rancorosa e magoada, e se ela curtiu rosa branca, porque a maioria não curte, mas se ela curtiu, vai lá, porque provavelmente vai ser uma nota de sangue para ela, vai ser o que vai dar o sopro da vida dela. Eu vou aproveitar essa pergunta da Amélia e vou emendar numa outra pergunta muito importante que algumas pessoas fizeram lá na plataforma do curso, que eu acredito que a maioria de vocês atenda, né? Vocês são terapeutas, ou se não está atendendo amigas, está atendendo família. E aí fizeram uma pergunta muito interessante, que é como saber quantos vidrinhos cheirar dá para a pessoa cheirar no teste olfativo. Não sei se isso seria uma dúvida de vocês. Até quanto eu posso exaurir a pessoa, né? Tudo vai depender da pessoa. Tudo. A pessoa sentou na sua frente, você já viu que a pessoa ela não está muito aberta, você já deu 2 ou 3 aromas para ela, ela não sente nada. Porque tem gente que parece, gente, que não está sentindo nada, a pessoa ela não está aberta. Então, para essa pessoa, você não pode apresentar muitos aromas, entende? Porque essa pessoa ela está cansada, ela está apática, tem uma questão da apatia. Apatia é uma palavra muito bom para olfato, porque se a pessoa ela está apática, o olfato dela está apático. Na verdade, pelo olfato dela está apático, ela está apático. Na verdade, ela está sem víscera, sabe? A mulher farejadora não está ali, o homem farejador não está ali. Então, essa pessoa não tenta exaurir muito ela. Primeiro, se você der muito aroma para ela cheirar, ela não vai concatenar, tá? Porque ela está apática. Então, quando você pega uma pessoa assim, que você começa a fazer pergunta para ela, você vê que a pessoa está apática, o melhor que tem, botar lá na família dos frescos. A gente, não sei se vocês já chegaram nessa aula, quem chegou, família do marítimo, família do ozônio. É aquela pessoa que está mal, ela não está no momento, sabe, de vou fazer um trabalho de autoconsciência, estou autoconsciente, estou me buscando. Não, a pessoa ela está ali completamente apática, fora de si, não entendendo nada, e ela chegou até você. Por algum motivo, as plantas te trouxeram essa pessoa. Essa pessoa, tudo que ela precisa de uma enfermeira. Ela precisa de, tipo, sabe rescue do floral? É isso, ela precisa de um rescue, né? Ela precisa de um primeiro socorro. Então, o que você vai dar para ela? Trabalha com ela com uma lavanda, né? Porque lavanda é um básico, a não ser que ela odeie. Você vai trabalhar uma lavanda, uma blue lotus, um eucalipto, pouquinho, só para essa pessoa respirar. Agora, se você viu que a pessoa chegou no atendimento, a pessoa está ali querendo trabalhar, a pessoa está empolgada. Quanto mais ela cheira, mais parece que ela quer cheirar, porque tem gente que é assim, né? A pessoa está cheirando, ela quer mais. Deixa aí. Não tem um número limite, né? Claro que você chega uma hora também que
você vai ter que pausar. Eu já cheguei a dar para uma pessoa experimentar, acho que foi o meu número máximo, 15 aromas, porque a pessoa estava muito entregue ao processo, né? E era muito interessante porque tudo que eu dava para ela cheirar, ela não falava só eu gosto, eu não gosto. Ela descrevia o que aquela planta fazia. Então, quando você vê que a pessoa está nessa, ai, Palmeira, mas como é que eu vou saber que a pessoa está apática? Eu ainda não sei, né? Eu não tenho ainda sensibilidade para isso. Gente, quando você dá um aroma para uma pessoa, a pessoa só cheira e fala gostei ou não gostei, ela tá fechada. Quando a pessoa pega o vidro, ela começa a descrever, nossa, esse cheiro me lembra meu pai, me lembra não sei o quê, me lembra uma viagem que eu fiz. Você já pode ter certeza que a pessoa tá aberta, tá entregue. E aí você vai. Não tem um número máximo, né? Mas você também tem que saber a hora de parar. Outra coisa é eu posso dar café para a pessoa cheirar para ajudar ela? Não adianta. Café não adianta. Café só exaure ainda mais o nariz. Isso é uma mentira, ainda mais para quem trabalha com aroma natural. Talvez funcione com sintético. Não é nem que funciona, é porque o café ele tem um cheiro muito forte quando ele é cheirado na semente. Então, na verdade, é como se ele bloqueasse o olfato. É como se fosse uma anestesia. Ele não faz você sentir melhor os outros cheiros, ele só anestesia. Então, para a gente não funciona. E aí, uma outra moça perguntou na plataforma, e se a pessoa, eu ver que a pessoa aperta e quiser que ela cheire mesmo, existe um de pausa entre um aroma e outro? Gente, é bom senso, né? Você já deu ali uns 5 aromas para a pessoa sentir. Alguns desses aromas eram muito fortes. Canela, ylang-ylang, não só no sentido de forte de cheiro, tá? Mas a emoção que esse aroma causa. Quando eu vou atender, vou fazer perfume personalizado, eu geralmente ponho a pessoa para sentar comigo numa mesa, eu sirvo chá para ela, tomo chá com ela junto, dou 5 aromas para ela cheirar no máximo, faço uma pausa, falo, então, a gente vai fazer uma pausazinha agora só para o seu nariz descansar, bebe o chazinho, vou conversando com a pessoa de outra coisa. É bom que a pessoa ela vai soltando, sabe? Você tem que entender também que a pessoa está num processo ali do nariz dela de jogar tudo para fora. Então, dá um momento para a pessoa ir falando também. Geralmente, o que a pessoa fala na pausa é muito importante, porque ela está ali muito entregue. Deu uns 3, 4 minutinhos, e aí, vamos voltar a cheirar, fazer o teste olfativo? E assim vai. Então, esses momentos de pausa entre o teste olfativo são bem importantes. Bom, a outra pergunta da Amélia foi sobre se tem alguma indicação de material para estudo sobre deusas e arquétipos. Tem na bibliografia de vocês, mas eu vou falar de novo uma autora que eu gosto muito, que é a Mary-Louise von Franz. Tá? Se vocês jogarem von Franz, Franz no final com Z no Google, vocês vão achar no estante virtual um monte de livro dela. Olha, eu poderia indicar um monte de livro, assim, sabe aqueles livros que vendem de deusas, que cada página é uma deusa, sabe? Tem um monte de livro assim. Aí você abre e começa sempre por Afrodite, né? Que começa com Afrodite, Grécia. Lá, lá. Olha, é legal também, tudo é válido. Estudar é sempre bom. Quanto mais a gente sabe, melhor. Né? Quanto mais a gente estuda, mais burra a gente vê que a gente é. Isso é maravilhoso. Tenho a maior tesão em saber que eu sou burra. Isso me dá mais vontade de viver. Eu sou burra, tenho que estudar mais. Olha que gostoso, olha que tesão. Mas é muito mais gostoso quando você pega livros mais profundos. Porque o que acontece? Se eu ficar passando esses livros para vocês de deusa, vocês vão só decorar nome de deusa. Isso não é legal. Vocês têm que ir a fundo. Você tem que conhecer a história da deusa. Eu não quero saber de mito de Deus. Vocês têm que saber do arquétipo que a deusa está. O arquétipo é importante. Então, a Von Franz, ela é maravilhosa, porque ela foi aluna do Jung diretamente. Ela dedicou a vida dela só a escrever sobre arquétipos femininos. Então, você tem os mitos, você tem os arquétipos, você tem os contos, porque os contos são muito importantes. Então, é muito importante ler os livros dela. E não se apeguem a títulos, porque a maioria dos livros dela fala sobre sonhos, tem arquétipos de sonhos, e a gente vê que os arquétipos das deusas trabalham muito em sonho. Então, a Von Franz é maravilhosa. Existe um outro livro muito bom, que é a Psicanálise nos Contos de Fada. Não é da Von Franz. Você jogar, eu não lembro o nome do autor agora, mas eu li esse livro na graduação. Bruno Bettelheim. Isso.
Esse livro é muito bom, tá? E existe um outro livro que eu estou lendo agora, porque, assim, esses livros que eu estou falando, gente, eles são muito densos, tá? Eles são, assim, cada página é um suspiro, né? Então, é denso pra caramba. Palmira, eu não estou com muito tempo de ler livro denso, eu queria ler uma coisa mais lúdica, mais tranquila. Aí eu vou indicar um livro para vocês, que eu estou lendo agora. Ele é de um professor de filosofia da UERJ, e é estranho, pô, mas livros de Deus escrito por homem, mas é muito legal porque ele é um professor de filosofia, ele é um doutor em filosofia, ele é negro, então ele traz muito a história das Iabás, contada por um homem negro. Então eu estou gostando muito do livro. O nome do livro é Mulheres e Deusas, uma coisa assim. Eu não lembro o nome do cara agora, gente, porque eu não gravo o nome de autor, tenho essa dificuldade. Eu leio o livro e não lembro quem foi que escreveu. Mas eu vou postar a foto da capa dele assim que a gente acabar aqui lá na nossa comunidade no Face, e peço para a Anitta dar um jeito de escrever para vocês em algum lugar o nome. Ele não está na nossa bibliografia porque esse livro é novo, ele foi lançado há um mês, então por isso que ele não está. Aí a Amélia também perguntou sobre quando que previsão que eu vou lançar o Baralho das Mulheres Plantas. Eu acho que só final de ano, né? Que eu vou conseguir só em dezembro que vai ser lançado. Mas na bibliografia de vocês tem livros muito bons. Olha, eu vou mostrar esse livro aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem a capa. É porque está mostrando ao contrário, mas é do Roberto Cicutteri, se escreve Cicutteri mesmo, é porque está mostrando ao contrário. O nome do livro é Lilith, a Lua Negra. Esse livro também é muito bom, porque ele é um livro acadêmico, ele é meio pentelhão de ler, mas ele é bom, sabe? Aquele livro, assim, repetitivo, mas ele é um livro bem profundo. Tem um outro livro que eu estou acabando de ler, vou mostrar, estamos falando de deusa, né? Para quem gosta de cultura oriental, japonesa, chinesa, tem esse livro aqui que eu estou acabando de ler, que é da Charlotte Gilman, O Papel da Parede Amarelo. O Papel de Parede Amarelo. Ele não fala exatamente sobre deusa, mas ele traz alguns contos dos arquétipos femininos no mundo oriental, e é bem bacana também, tá? E aí tem esse livro também, que ele é um classicão dos historiadores, por incrível que pareça está em cima da minha mesa, então vou mostrar para vocês. Ele é maravilhoso, é de um historiador famoso chamado Santiago Monteiro, é Deusas e Adivinhas. Esse livro é fácil de achar no estante virtual, muito bem escrito, material bem historiográfico, muito bem analisado. Fala sobre as deusas na Grécia, sobre os oráculos, como que era isso, como que acontecia, como que as mulheres deveriam se comportar naquela época. Muito bacana. Tô vendo se tem mais alguma coisa aqui perto. Fala o nome desse último para mim, por favor. Deusas e Adivinhas, Santiago Monteiro. E eu quero mostrar um outro livro para vocês, gente, porque eu tenho muito livro. É bizarro. Eu tenho mais livro do que eu já comi comida na vida. Mas eu adoro comer, gente, eu como pra caramba. Tem esse livro aqui que todo mundo deveria ler esse livro, tá? Só porque a gente é brasileiro, a gente deveria ler. Que é a História da África e do Brasil Afrodescendente. Também é um livro fácil de achar. É da Ina E. Lopes. E ela tem uma parte nesse livro que ela só fala sobre deusas africanas e sobre sacerdotisas africanas. Então é bem bacana, um livro também muito bem escrito. É um livro da FAPERJ, então um trabalho bibliográfico, historiográfico maravilhoso também. Bom, esses são algumas indicações. Eu posso indicar vários em todas as aulas, é porque eu tenho que ir lembrando, né? Porque é uma bibliografia muito extensa mesmo, eu tenho que ir lembrando tudo que eu já li, que eu tenho. Bom, vamos lá, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Tati. Qual é o tempo máximo de resguardo na geladeira de um perfume? Então, não tem tempo máximo, tem tempo mínimo. Eu sempre, para mim, o tempo mínimo é pelo menos 3 semanas. É claro que eu já tirei perfume com menos de uma semana. Já aconteceu centenas de vezes de eu fazer o perfume e entregar para a pessoa na hora, porque às vezes a pessoa quer na hora. E ela precisa na hora mesmo. A planta também não quer esperar, a planta quer trabalhar naquela hora. Então, vai. Tá? Agora, o tempo máximo não tem. Eu tenho uma geladeira aqui no meu ateliê que é só de perfume, lógico.
E tem perfume que tá lá há anos, eu não tiro, eu só tiro, às vezes eu lembro que ele tá ali, eu fico, que é isso? Eu vou ver, caramba, tá há 3 anos, porque é importante você sempre colocar a data do dia que você finalizou o seu perfume, né? Só que eu não usei, ficou ali, era um teste, foi um teste que deu ruim, ficou horrível. Aí 3 anos depois eu falo, cara, tá bom pra caramba isso. Eu descobri que depois de 3 anos fica bom. Não é algo muito vendável, né? Porque tem que ficar 3 anos. Mas tá ali, é teste. Perfumista é isso, gente. É gastar material, é gastar dinheiro, é ter um monte de frasco de vidro para tudo quanto é lado. Não tem jeito. E eles se multiplicam, né? Como gremlins, assim, eles vão se multiplicando. Na última aula de vocês, na última aula prática, que é a aula 20 ou 21, eu vou explicar um método do seu perfume nunca ficar com cheiro de álcool. Né? Que eu sei que é um problema que quase todo mundo tem. Putz, o perfume é bom, mas está com cheiro de álcool. Tem um jeito do seu perfume nunca, de primeira, você acertar a mão e ele não ter cheiro de álcool. Só que você gasta muito frasco. Muito desses frasquinhos âmbar aqui, muito. Tá? Mas eu vou ensinar porque eu acho importante, mas se preparem que é essa pentelhação, não tem jeito. Como podemos calcular a validade do perfume? Podemos fazer uma média da validade dos produtos usados? Então, isso é um grande problema para a gente. Vou explicar por quê. Um perfume natural, assim como os óleos essenciais, bons e não adulterados, eles não têm validade, na verdade. Essa validade que a gente vê nos óleos da Lasmo, nos óleos da Odachi, da fitoterápica, é uma validade obrigatória pela Anvisa. Então, para essa galera poder vender os óleos, eles são obrigados a colocar uma data de validade que geralmente é calculada até 3 anos. Né? O óleo foi extraído em 2019, provavelmente a Anvisa vai obrigar a colocar essa validade até 2021, 2022. Tá? Só que óleo essencial não estraga. O óleo essencial ele pode rançar se ele estiver adulterado. Por quê, gente? Às vezes, guardem essa frase. Um óleo essencial ele é bom, ele é de qualidade, só que ele está adulterado. O que é adulterado? Eu peguei desculpa o termo, peguei uma puta rosa da Bulgária, colhida na Bulgária, fiz um óleo essencial, mas aí é muito pouco. Eu, vendedora, fui lá, peguei um óleo de jojoba, óleo vegetal de jojoba e misturei. Digamos de jojoba não, que jojoba não rança, mas misturei com óleo de argan, tá? Para botar água no feijão, né? Render mais. E vendi para alguém assim. E aí, uns 2 anos depois, essa pessoa me liga e diz que esse óleo rançou. Esse óleo essencial rançou. Se rançou, pode ter certeza que esse óleo está adulterado com óleo vegetal. Óleo essencial não rança. O que pode acontecer com óleo essencial? Já aconteceu comigo, é de chorar. Deixei um óleo de jasmim, isso há muitos anos atrás, que eu não acreditava, que eu sou teimosa, né? Eu tenho uma apanhares, assim. Então, pessoas, você lê em 10 livros, não pode fazer isso. Eu vou lá e faço, não acontece nada. Pessoa chato, aí acontece. Eu deixei um óleo de jasmim caríssimo que eu tinha comprado, de 50 ml. Gente, 50 ml de óleo essencial de jasmim é muita coisa, né? Foi tipo um investimento. Pessoa louca. Eu deixei ele por dias, eu acho que, sei lá, uma semana, do lado de uma luminária dessa, que todo mundo tem em casa, do lado. Então, toda vez que eu ligava a luminária, o bichinho estava ali do lado. Uns dias depois, eu abri e o óleo de jasmim, ele não estava ruim, só que ele amargou. Ele amargou. Não dava mais para usar em perfume nenhum, era cheiro de amargo. Então, óleo essencial não estraga, mas se você deixar ele exposto à luz do sol, exposto à luz, luz de abajur, luz de luminária. Se você deixar ele exposto no calor, por exemplo, deixar no banheiro que é muito quente, ou no lugar que é muito quente, ele pode amargar. Ele pode perder o cheiro dele, ele pode simplesmente perder o cheiro dele morre. E se ele tiver adulterado, ele vai rançar. E aí você vai perder esse seu óleo essencial. Então, o óleo, ele não tem validade. O perfume natural, ele não tem validade. Mas ele tem alguns cuidados. Então, quando você vai vender um perfume, caso vocês estejam fazendo para vender, é muito importante você botar um explicativo junto com o seu perfume, né, para o seu cliente. Olha, ele não pode pegar sol, ele não pode ficar no calor. Evita deixar ele em lugar com muita vaporização, tipo banheiro. Não pode levar ele para a sauna, né, e deixar lá. São alguns cuidados que a pessoa tem que tomar.
que acontece? Uma coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês, que isso é um problema, eu acho que a maioria que mexe com isso já sabe, mas nós temos um problema no Brasil. Nós temos a maior flora do mundo e nós não temos uma legislação para perfumaria e cosmética natural. Então, pela Anvisa e pela lei do nosso país, o que nós fazemos é crime, porque a gente não tem uma legislação. Nos outros países avançados, tem uma legislação para quem faz perfume natural, tem uma legislação para quem trabalha com cosmetologia natural. É claro que eu acho, né, que a gente não pode sair por aí, qualquer pessoa sair por aí sem um mínimo de estudo, fazendo perfume, fazendo cosmético, porque você pode queimar a pele de alguém, você pode trazer alguma lesão para a pele de alguém, você pode criar vários problemas. Mas se a pessoa ela tem um curso, ela estudou, tinha que ter uma legislação para gente, né? Um mínimo. Olha, se você tem um ateliê que tem um mínimo de limpeza, né, aceitável, deveria vir um fiscal da Anvisa ver que está tudo direitinho, a limpeza é correta, essa pessoa ela tem um diploma tal, né, ela estudou, está tudo arrumado, você poderia fazer. Então, você não permitir hoje, né, ainda hoje, que pessoas no Brasil, que tem a maior flora mundial, que mulheres e homens brasileiros não possam exercer isso como profissão, é uma forma de domesticação e silenciamento da sabedoria popular. É uma forma de colonização. E absurda, porque com a quantidade de coisa que a gente tem, né, de material, de matéria-prima que a gente tem, a gente não poder usar e a gente sempre tem que ir para o sintético, você também não permitir que as pessoas se tratem da forma que elas gostariam. Então, silenciamento, domesticação, é bem complicado. Desde 2008, existe o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Em 2009 a 2010, foi lançado o Programa Nacional de Plantas de Curas Complementares, né? Foi criado na época, isso começou na época do governo Lula, só que não teve andamento, né? Teve um grande andamento e depois isso foi sendo solapado. Eu não vou entrar nisso porque é muito grande, mas quem quiser saber de tudo isso, tem a minha dissertação de mestrado da Fiocruz, que foi sobre toda essa legislação. Como que você faz para burlar ela, porque eu explico isso mesmo, como que burla, né? Porque é o meu direito como cidadã. Quais são os erros dessa lei, como que você pode fazer para enfrentá-la. Então, vou deixar meu link também, vou dar um jeitinho aí, Anitta, depois eu vou passar o link da minha dissertação, que está online, está no site da Fiocruz. Então, quem tiver saco de ler dissertação de mestrado sobre legislação, que é um saco, pode ler. Mas é bom porque vocês precisam saber disso. Então, Tati, a questão hoje é essa, né? Se você quiser, o que acontece hoje se uma pessoa que faz perfume natural quiser ficar de acordo com a Anvisa, certinha com a Anvisa? O que você tem que fazer? Você tem que parar de fazer os seus perfumes e passar para um laboratório certificado pela Anvisa fazer. Ou seja, você não vai fazer mais nada, você vai passar para um laboratório. Então, isso não é exatamente uma forma de resolver os nossos problemas, tá? Deixa eu ver a outra forma, a outra pergunta. Então, deixa eu só responder mais uma coisa sobre isso, Tati. Se você está vendendo perfume ou quer vender, ou outras aí, é muito comum um cliente vai perguntar para você, qual o prazo de validade? Cara, põe um prazo de validade, entendeu? Põe 2 anos, que seja. Mas nesse explicativo tem que tudo isso. Né? Não pode pegar sol, não pode pegar não sei o quê. Não, na verdade, não estraga se você fizer isso, mas tem essa validade aqui para você ficar feliz. É isso. A pergunta do Alexandre. Existe alguma bibliografia sobre o lado mais místico da perfumaria? E a segunda pergunta dele é como conseguem aromas na perfumaria industrial com couro? Que ele está curioso sobre isso. Vamos lá. Bibliografia sobre perfumaria mística. Existe, mas ela não é muito densa, ela não é muito profunda. Existem alguns livros, assim, até meio bobos, mas é legal. É legal, eu não lembro o nome, mas eu tenho aqui na minha biblioteca, eu vou pegar depois, vou tirar foto das capas e aí a gente coloca em algum lugar para vocês terem.
Mas tem um livro na bibliografia de vocês que ele é muito bom e ele não é exatamente místico, né? Mas ele é esse lado mais sacerdotal, que é aquele livro Essências e Alquimia da Mandy Eftel, que eu acho que eu já falei para vocês em outras aulas. E esse livro, para mim, é um livro muito bem escrito, muito bem embasado, um livro bonito. Então, eu gosto bastante desse livro. E tudo de perfumaria mística que eu conheço e que eu aprendi não foi em livro de perfumaria. Uma coisa assim que a gente tem muito forte, né? A maioria das pessoas tem isso, porque nós somos assim, é a forma que a escola que a gente vem ensina, né? A forma de conhecer as coisas ensinam pra gente que deve ser assim. Então, quando você quer saber de alguma coisa, você procura um livro com o título daquela coisa, né? Eu quero saber de perfumaria mística, você vai atrás de um livro sobre perfumaria mística. Tudo que eu aprendi sobre perfumaria e misticismo, até hoje não foi em livro de perfumaria. Foi em livro de filosofia, foi em livro de psicologia, né? Foi entendendo sobre a naturalidade, psicologia, análise de sonhos. Eu aprendi muito sobre perfumaria mística nos livros do Jung, tem aqueles Estudos Alquímicos do Jung, que é um clássico, né? Que é um livro carinho, mas é um ótimo investimento para a vida toda. E eu aprendi nesses livros, né? E muito fazendo pesquisa em fontes históricas. Existe, gente, um livro chamado Chernovis. Chernovis que escreve mesmo, C-H-E, eu acho que tem R, Chernovis, né? N-O-V-I-Z no final. É chamado de Tratado Chernovis, uma enciclopédia Chernovis. Eram enciclopédias que tinham no Brasil, no século XVIII e XIX, sobre medicina popular. E nesses tratados você pega muita coisa antiga sobre perfumaria, sobre alquimia, panaceia, herbaria, e é muito bacana. E como Chernovis, existem outros. Existe um outro chamado Farol da Medicina do século XIX. Esse farol é escrito com PH, que é antigo pra caramba. E depois, no final, já no século XX, ele foi patrocinado pela Casa Granado, que é aquela perfumaria Granado. Então, tudo que eu sei de perfumaria, na verdade, eu não li em livro de perfumaria. Eu fui pegando em fonte histórica, né? E uma coisa interessante é que, por exemplo, esse Chernovis, ele foi proibido várias vezes no Brasil porque era coisa de curandeiro. Não sei se vocês sabem que até hoje no código de crimes do Brasil, ser curandeirismo é um crime, né? Capoeira já foi, sambista já foi, é um crime, é atentado ao pudor, atentado à cidadania. Então, curandeiro é um crime, é absurdo. E aí o Chernovis, ele era retirado de circulação, aí dava treta e voltava. Bom, vamos lá. A outra pergunta dele é como que eles conseguem fazer aroma de couro. Na verdade, eles não fazem um aroma de couro. O aroma de couro na perfumaria ele é uma invenção. Eles misturam cheiro de bétula, cheiro de fumaça, cheiro de cânfora prateada, que é um nome que tem na perfumaria sintética. Não existe cânfora prateada. Isso é um termo sintético, de um elemento químico sintético. E aí essa sensação, não sei quem já fez essa aula que eu falo das famílias, que essa família do Kouros, ela surge naquela época dos gangsters, que tinham aquelas casas de prostituição, que era tudo de couro, que as pessoas fumavam muito. Então eles estavam tentando retratar o cheiro desse ambiente, que é um cheiro pesado, um cheiro de fumo, um cheiro de tabaco, misturado com um perfume de bétula, misturada com cravo, e isso é o cheiro do que eles chamam de couros. É claro que sinteticamente dá para fazer o cheiro de couro, tá? Inclusive em São Paulo tem a maior indústria de aromas sintéticos da América Latina. Eu já fui lá uma vez, tive o prazer e o desprazer de ir, porque ao mesmo tempo que é muito legal, eu passei muito mal, porque, cara, você entra, é um negócio enorme numa sala com mais de 20 mil cheiros. E aí no dia que eu cheguei lá para visitar, eles estavam fazendo cheiro sintético de Cheetos, daquele biscoito Cheetos. Eles fazem cheiro de tudo, produtos de limpeza, de comida, de perfume, de tudo.
Então, assim, eu comecei a passar muito mal, porque era um cheiro de queijo sintético, uma coisa horrorosa. Passei muito mal. E aí o cara falou, pô, é porque você ainda não veio aqui no dia que a gente está fazendo cheiro de ração de bicho. Porque eles fazem o cheiro da ração do cachorro e mandam para a indústria de ração para eles colocarem. E ele falou que é, tipo, é o pior dia, é o dia que todo mundo chora. Tem o cheiro de couro, mas o cheiro de couro sintético não é usado para fazer perfume da família de couros. A outra pergunta é da Priscila. Queria sugestão de fornecedor de embalagem, porque até hoje não dei sorte com as válvulas dos frascos que comprei. Bom, gente, eu compro as minhas válvulas no Rio, mas no Mercado Livre vende de tudo de perfumaria, de tudo. É claro que quem está em São Paulo se dá bem, né? Porque na 25 de março você encontra tudo do bom e do melhor. Mas saiu de São Paulo, as coisas ficam difíceis. Eu trabalho com a válvula prata, que é aquela válvula prata que muita gente, o borrifador prata, tem um borrifador de plástico, na verdade o borrifador prata também é de plástico. Isso é sorte, é tamanho do bocal. Na verdade, você tem que ver o tamanho do bocal do frasco que você está comprando e o tamanho do bocal tem que ser a mesma numeração da válvula. Muita loja engana cliente, né? O bocal é 15, por exemplo, aí ele te vende um borrifador 16. Na hora encaixa, você acha que funciona. Só que aí quando você chega em casa e coloca o líquido, você vê que ele começa a derramar. É porque o bocal é um pouco maior. É um ponto maior que o borrifador, é um ponto maior que o bocal. Então, o bocal tem que ser sempre da mesma numeração que a válvula. E aí ela está perguntando se é possível referências para estudo de mitologia guarani. Então, mitologia guarani sempre vocês vão encontrar em antropologia. Em história, quase nenhum historiador escreveu sobre isso, mas em antropologia tem. Tem um cara, um acadêmico chamado Daniel Munduruku, ele é da tribo Munduruku, ele já escreveu alguns livros sobre mitologia guarani. E tem é que eu vou lembrando as pessoas, né? Tem uma doutora, uma quase doutora, que fez uma dissertação maravilhosa. Gente, vocês vão amar, agora é a hora do surto. Ela tem uma dissertação sobre astrologia guarani. Então, é como que os guaranis veem o céu. Então, é uma astrologia, né, baseada nas mitologias guaranis e em como os guaranis veem o céu. É maravilhoso. O nome dela é Flávia Pedrosa. A dissertação dela é da Unicamp. Então, se vocês jogarem Flávia Pedrosa, indígenas, Unicamp, vocês vão achar a dissertação dela no site da Unicamp. E ela está terminando o doutorado dela agora e ela continua estudando mitologias e astrologia guarani. Só que para ela fazer esse estudo, é lógico que ela está estudando toda a mitologia. Porque não tem como estudar céu sem estudar mitologia. Tudo que a gente conhece de astrologia hoje, essa astrologia ocidental que a gente conhece, vieram dos mitos. Então, para estudar qualquer astrologia, você tem que estudar o mito daquele povo. Então, procurem, que o trabalho dela é muito bacana. Pergunta da Gisélia. Tenho dúvidas sobre usar os hidrolatos. Atenção para os hidrolatos. Tenho que misturar com óleo de jojoba no próprio frasco de perfume ou em separado, para ir usando aos poucos? Quanto misturar no álcool de cereais tem que estar misturado com o carreador? Para conservar, acredito que é o hidrolato, é melhor o álcool de cereais, meio a meio? Devo guardar na geladeira ou pode ser em local fresco? Vamos lá, muita pergunta. Sobre hidrolato, gente. Hidrolato, não sei se todo mundo aqui já conhece hidrolato. Hidrolato é aquela sobra que acontece quando extrai, quando destila um óleo essencial, você tem a sobra que é o hidrolato. O hidrolato, ele realmente estraga. Aquela água de rosas que a gente compra na Casa Pedro, aqui não via Casa Pedro, né? Água de rosas, água de laranjeira, que são aquelas águas árabes que geralmente vendem em casa de produto de alimentação. Elas estragam depois de um tempo. Para não estragar, você pode botar meio a meio álcool de cereal, tá? Se você misturar com jojoba, ela vai estragar do mesmo jeito, porque jojoba não mata bactéria. Óleo vegetal não mata bactéria, gente. Óleo vegetal, ele é uma das bases para fazer perfume, para fazer óleos, né? Óleos corporais, mas ele não mata bactéria, ele não mantém, né, que o álcool mate bactéria, né? Mas ele não permite que a bactéria se prolifere. Então, o jeito de você conservar por um tempo é botar álcool. Só que é o seguinte, quando você coloca álcool,
no seu hidrolato, você vai matar o cheiro do hidrolato. Porque o hidrolato, ele já é muito leve, o cheiro dele já é muito leve. O hidrolato, quando que eu uso hidrolato nos meus perfumes? Eu uso muito pouco. Eu uso só para botar a energia daquela planta. Eu não conto que eu vou colocar o cheiro do hidrolato no perfume. Primeiro, não vai dar cheiro. Segundo, se você colocar muito hidrolato no seu perfume, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar aguado. Aí quando a pessoa borrifar, vai ficar aquele... Sabe quando borrifa, o perfume está com muita água, aí molha a pele da pessoa? Isso não é vendável. Para você fazer para você, você pode botar quanto de hidrolato você quiser. Coloca metade álcool de cereal, metade hidrolato e faz o perfume ali em cima, coloca os óleos ali em cima. Mas para vender não é uma boa. Ou para dar de presente, porque as pessoas elas ainda não entendem, sabe? Elas querem aquele perfume que ela borrifa e fica tudo seco. Então tem que ser álcool, não tem jeito. O hidrolato, eu uso mais ele para quando eu vou fazer consulta, eu vou atender alguém, a pessoa chega toda esbaforida, sabe aquela pessoa que é estressada, né? Chega assim, louca. Aí eu dou uma borrifada nela com hidrolato de lavanda para ela dar uma acalmada. Ou, por exemplo, quando a mulher ela começa a chorar na consulta, vem muita coisa, eu uso um hidrolato de gerânio. Por quê? Porque o hidrolato ele é bem mais leve. Então, a pessoa já está ali no teste olfativo, ela já está cheirando, já está sendo sensibilizada a todo vapor, né? Então, você não pode pegar uma gota de óleo essencial e botar na pessoa ali na hora. Poder você pode, né? Mas use hidrolato, porque o hidrolato vai ser mais tranquilo para a pessoa. Então, é melhor. Eu não sei se eu respondi direito a pergunta da Gisélia, mas ela falou que eu comprei vários para poder brincar com os cheiros e misturas, porque são mais baratos e viáveis para essa fase de imersão de skin. Hidrolato é mais barato, né? Você pode fazer perfume com ele, mas tenta não fazer metade-metade. Quando eu coloco hidrolato em perfume, vamos dizer que para um frasco de 100 ml de perfume, eu vou colocar no máximo 10 ml de hidrolato. É o máximo que eu coloco. Para 100 ml de frasco de perfume, eu coloco 10 ml. Então, até esse ponto, o perfume não fica aguado. Passou daí, eu já percebi que ele fica aguado. Bom, essas foram as perguntas que eu recebi. E aí agora a gente ainda tem a gente ainda tem uns 20 minutinhos. A gente pode abrir para as perguntas de vocês agora ou para interação, enfim. Se alguém quiser falar alguma coisa, fizer uma pergunta, não sei se a Anitta já está vendo aí, mas pode levantar a mão, né, se alguém quiser falar alguma coisa. Sim, eu coloquei todas as referências que a Palmira falou aí no chat, pelo menos todas que eu consegui pescar, mas acho que tá tudo aí. E é isso, quem quiser, levanta aí a mão, podem falar. Fiquem à vontade. A Cristina tá perguntando onde que encontra a raiz de vetiver. Então, a minha raiz de vetiver, estou puxando mais livro aqui, gente. A raiz de vetiver que eu tenho, eu já tive duas. Uma eu comprei quando eu fui a Belém do Pará, eu comprei muita. O lugar mais fácil de achar raiz de vetiver é em Belém do Pará. Mas, se você conseguir a muda, ela é uma planta fácil de pegar, desde que o lugar seja muito encharcado. Então, a vetiver que eu uso hoje é a que meu pai planta. Ele tem um sítiozinho e ele planta vetiver. E aí eu faço a colheita uma vez por ano, seco, faço vários macerados. Eu tenho um enorme, assim, eu tenho um de 5 litros. Olha, eu sou do Rio. Aqui no Rio eu nunca vi ninguém vendendo raiz de vetiver. Mas tem um cara que vocês podem procurar na internet, depois eu posso colocar o link dele aí. O nome dele é Romel. Esse cara é o cara que tem vetiver e ele manda vetiver para o Brasil inteiro. Ele faz óleo de vetiver, ele faz hidrolato de vetiver, ele faz tudo com vetiver. Eu acho que se você chegar lá e pedir uma muda, ele dá. E é uma pessoa bem acessível. Inclusive, vou colocar ele, eu estou criando ainda aquela lista do... Inclusive, eu quero a ajuda de vocês. Eu estou criando uma lista com todos os produtores possíveis de óleo essencial no Brasil. E assim, a gente acaba dependendo muito da Laje, que é a maior, e tem tudo, porque a Laje tem tudo. Né? A gente tem a fitoterápica, que é ótima, mas não tem tudo. Tem só aqueles básicos, alecrim, laranja, eucalipto, sempre os básicos. Tem a flor da terra, que é a mesma coisa. Tem a aromaflora, que é maravilhosa, que é a mesma coisa. A gente tem a baissâmia, que é maravilhosa, né? Só que essas são as principais.
Só que a gente tem um monte de produtor pequenininho, gente, que é maravilhoso. A gente precisa também dar força para isso, sabe? Porque assim como nós sofremos preconceito e sofremos com a Anvisa fazendo o que a gente faz, esses pequenos produtores também sofrem. Porque eles sofrem embargo da Anvisa. A Anvisa enche o saco deles, enche a vida deles, e os caras estão lá plantando organicamente, fazendo a maior força para manter aquilo. Aí vem uma cretina de uma produtora gigantesca, internacional, plantando de uma forma errada, usando agrotóxicos, usando coisas que não poderiam, e engole essas pessoas. Então, o Romel é um desses caras que são pequenininhos e que estão produzindo. Só que eles geralmente produzem uma coisa só. Por exemplo, o Romel produz vetiver. Ele é o cara do vetiver. A gente tem a Serra da Bocaina, que é pequenininha também e é comandada por uma mulher sozinha, né? Uma mulher guerreirona, que é a Tereza, que ela também já fez o curso da perfumaria ancestral. E a Tereza, está tentando fabricar óleos essenciais que a Anvisa proíbe. Que a Anvisa proíbe fabricar óleos essenciais de plantas endêmicas do Brasil. E ela está lá produzindo. Então, ela faz óleo essencial de candeia, óleo essencial de pitanga, sabe? E ela, óleo essencial da Sumaúma, mulher doidaça, ela faz mesmo. Então, vou botar o contato da Tereza também, que está aí na batalha. E como esses dois têm vários, e se vocês conhecerem na região de vocês, avisem, manda para a Anitta, manda o telefone, porque a gente precisa se unir. Tanto os pequenos produtores de óleo essencial, quanto os produtores e os criadores de perfume e cosmetologia natural. Porque senão nós vamos ser engolidos. Nós já estamos sendo engolidos. Então é muito importante. Eu vou só mostrar aqui, ó, esse aqui é o livro que eu falei que eu amo, que é da Mandy F, Essências e Alquimias. Esse livro, se você procurar é de impossível Vitória de português, ele tá encontrar. tipo 400, 500 reais. Então, mas você acha fácil em inglês. E você ainda tem um e-book em inglês que tipo é 10 reais. Sai a 10 reais. Então, quem tem facilidade de ler inglês, eu não tenho facilidade, tá? Mas eu li super bem em inglês. Assim, foi super simples, porque o livro dela é muito lúdico. E esse aqui é o livro do Jung que eu falei, que é um clássico que vocês precisam ter, Estudos Alquímicos, que vale a pena o investimento. Ele deve estar saindo aí em torno de 90, 100 reais, mas vale muito a pena. É um livro para a vida. E tem um outro livro que eu ainda não acabei de ler. É um livro simples, mas é legal ter. É muito bonzinho. Ó, é da editora Laszlo, mas é escrito por uma americana, que é a Perfumaria Botânica. Muito bom. E aí, gente, o meu livro veio de cabeça para baixo. Você abre ele, ele está de cabeça para baixo. Eu acho que veio combinando comigo, né? Tipo, a pessoa de cabeça para baixo. Ai. Aí eu ia trocar, pedir para trocar. Eu falei, não, eu sou assim mesmo, sou louca, então deixa assim, o livro veio em minha homenagem. Como é que ela chama, Palmira, a autora? A autora se chama Justine Crane. Se escreve Crane, né? C-R-A-N-E. Livro bem bacaninha também. Bom, opa. Tem algum aqui? Oi? Bombou Alguém aqui já de botou. pergunta. Então, escolhe aí as principais, né? Que a gente tem uns 10 minutos ainda. Rafa, qual se tem o alguma nome dos repita, livros... ou se tem alguma que pode ser bem antes, assim, alguma coisa que ninguém nunca perguntou. Rapidinho, primeiro. O nome os que a Palmira falou, o Guia Médico de Chernobyl, é assim mesmo que escreve, do jeito que eu coloquei aí no chat. E o Farol da Medicina também. Eu joguei no Google, tem bastante coisa, é fácil de encontrar. Sim. É bem fácil, gente. Se você jogar Chernobyl, eu acho que o próprio Google conserta se estiver errado. É uma coisa bem... Não é muito uma coisa que todo mundo conheça, mas todo historiador conhece. Então é fácil de achar, tem um monte de coisa escrita sobre. Tem uma outra pessoa muito interessante para quem gosta de herbaria, história, quer se aprofundar mesmo. Tem uma mulher da Fiocruz, o nome dela é Tânia Salgado Pimenta. Joga Tânia Salgado Pimenta Fiocruz no Google, que essa mulher, tudo que tem de curandeiro, herbarias, sangradores no Brasil, essa é a mulher. Ela é uma historiadora top da Fiocruz. Top é horrível, né, gente? Coisa de hétero. Top. Tô andando muito com pessoas hétero, tá ruim. Olha, homem hétero, que é pior, né? Hétero é tranquilo, pior é homem hétero.
Gente, desculpa os meninos, homem hétero, enfim, se tiver alguém ouvindo, não é nada pessoal. Tânia Salgado Pimenta, Fiocruz. Vocês vão achar muita coisa. Ela tem uns escritos maravilhosos. E tem outro livro, gente, porque é muito livro. Eu fico enlouquecida. Peraí que eu vou pegar aquele que tá na minha frente. A Raquel falou que achou a grande farmacopéia Gente, tem um livro do meu orientador. Brasileira. Esse livro é lindo. Isso, também. Tem várias farmacopeias brasileiras. Tem a farmacopeia do Centro-Oeste do Brasil, tem a farmacopeia da Mata Atlântica, tem muitas. E dentro do próprio Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos existe a farmacopeia do programa, que foi feito pela Anvisa, enfim, mas vale a pena dar uma olhada. Tem esse livro que é do Flávio Coelho Edler, que é da Fiocruz também, Boticas e Farmácias, que narra toda a história. É legal que tem umas receitinhas, sabe? Que eles colocam as boticas e farmácias do Brasil. Então, ele pega desde o início do século XIX até a metade do século XX. Muito bem escrito e lindo, gente. Um livro lindo, lindo, uma coisa linda. Bem informado também. O Flávio Edler, inclusive, é um nome importante para vocês, que ele estudou muito isso. Botica, herbaria, mas a Tânia é mais extensa. Então, são duas pessoas que valem, dois historiadores que valem a pena vocês lerem. O que mais? Comprei... deixa eu só ver aqui de quem é a pergunta. Ganhei semente de cumaru e gostaria de usar nos meus perfumes. Foi a Neuci que colocou. Maravilhoso. Eu uso semente de cumaru. Existem dois jeitos de você trabalhar com a semente de cumaru. A semente de cumaru é um macerato que você pode usar no perfume. Eu não sei se todos vocês já chegaram numa aula que eu falo bastante de macerado, e eu apresento alguns macerados que você não deve usar em perfume. Por quê? Porque eles soltam alguns componentes químicos que agridem a pele das pessoas. Então, você não pode usar macerado de canela, você não pode usar macerado cítrico. Quer dizer, poder você pode tudo, mas se você ferrar a pele de alguém, você tá ferrado, né? Tipo, vai e volta. Então, muito cuidado. A semente de cumaru, eu tenho uma aqui. Não sei se vai dar para ver, acho que não vai dar para ver. Essa aqui é antiga. O que eu gosto de fazer com a semente de cumaru? Semente de cumaru, para quem não conhece, é uma semente parecida com semente de cacau. Ela é mais ou menos desse tamaninho. Ela é uma cor bem fechada, quase negra. E eu gosto de pegar e ralar no ralador. Ralar ela toda. Fazer um monte dela, desse ralado, e botar tudo isso no álcool de cereal. E deixar. Com 3 meses, o cheiro já está imponente. Quando eu vou usar no perfume... Oi? Qual a quantidade de álcool? Então, depende do quanto você vai colocar de ralado. Por exemplo, nessa garrafinha aqui, que é uma garrafinha pequena, geralmente eu colocaria uma colher mesmo, uma colher de sopa grande, já dá. Agora, se você for usar aquele vidro âmbar ali de cima, que é tipo de 1 litro, você sempre tem que ter assim, um bom senso que até metade do frasco, né? Primeiro, tudo que você coloca para macerar, o álcool tem que ultrapassar. Nunca nada pode ficar para fora, nem um pedacinho da planta pode ficar para fora, porque senão vai apodrecer, vai estragar. Tudo tem que ficar completamente imerso no álcool. E assim, para mim, além de ficar imerso, tem que ultrapassar pelo menos mais uma metade, né? Assim, então, se eu tenho um vidro, o macerado chegou, a planta está até na metade do vidro, eu vou subir até o final do vidro, até a boca do vidro álcool. Tem que ser assim. O cumaru. Cumaru também é chamado de fava tonka. Cumaru é uma nata linda. Quem puder, tiver oportunidade de comprar a semente de cumaru, compre, porque a semente de cumaru é melhor do que o óleo essencial de cumaru. O óleo essencial de cumaru não é tão cheiroso como as sementes. Macerem, pode usar no perfume. Quando for fazer o perfume, tem que passar no filtro. Ai, Palmira, não tenho filtro de perfumista. Eu também não tenho, porque aquilo é caro pra caramba. Você vai pegar aí o seu coador um coador de café que você nunca tem usado e vai coar no coador de café. Você tem que ter um coador de café só para fazer perfume. E de preferência que seja aquele, né? Porque o cheiro não vai grudar. Então é isso que eu faço. Tem que passar no filtro, não pode deixar pedaço dentro do perfume.
Por quê? Porque pedaço dentro de perfume, eu sei que muita gente deixa pedacinho de planta dentro de perfume. É lindo, fica lindo, visualmente é lindo, mas isso pode apodrecer o seu perfume. É muito mais provável que apodreça. Então, se você faz para vender, toma cuidado. Ter segundo, se você deixar pedacinho de coisa, vai entupir o borrifador. Isso acontece direto, gente. Direto. E aí vão reclamar. Então, tem que filtrar. Os perfumes mais caros do mundo têm fava tonka. Chanel 5 tem fava tonka, Kumaru. Quase todos da Chanel tem Kumaru. É a assinatura olfativa da marca. Fica bonito para perfume de madeira, fica bonito para fazer um fundo de oriental, fica bonito para fazer fundo de resinoide, fica bonito com qualquer flor se dá bem pra caramba. O Kumaru é tipo um sândalo, é o mão da porra, assim. É maravilhoso. Então, comprem semente Kumaru. É mais barato que o óleo essencial e dá muito mais certo. Vai que é sucesso. E ralem. Eu posso botar a semente toda no álcool e deixar assim? Pode, mas o resultado vai ser muito mais fraco. Rala que vai ser mais sucesso. Quem mais? Que mais? Uma coisa importante. Sim, pode falar. Não, a Rafa tá com dúvida em relação a como preencher as mandalas da última aula, da aula 16. Muitas dúvidas de como preencher as mandalas. Gente, preencher a mandala é fácil, mas é complexo. Por quê? Porque as pessoas falam assim, mas eu tô em todas as famílias, eu não me vejo em família nenhuma, eu tô louca da periquita, né? Vocês me mandam altas mensagens. Preencher a mandala é sempre uma porrada, porque a mandala é para você se conhecer. Então, eu recebi lá na plataforma, assim, várias assim. Deu na minha mandala que eu sou doce com floral. Eu discordo completamente. Cara, eu sei que é pancada, eu sei que você não quer estar nessa família. Mas é a família que você precisa, então dá trabalho. Aí a gente fala assim, cara, eu tô em todas as famílias. Deu 2, eu peguei cada uma de todas as famílias. Você está encrencada, sabe? Precisa trabalhar muito aí. E é isso. A gente vai ter uma aula extra só sobre preenchimento de mandala. Que provavelmente ela vai ser colocada na plataforma quando acabar o curso. Vocês vão ter uma aula extra só sobre mandala. E aí eu prefiro que nessa aula vocês escrevam na plataforma tudo o que vocês quiserem, porque eu vou vendo uma a uma. Por quê? Porque eu não tenho como agora falar, como preencher a mandala é fácil, né? É como eu já falei. Você vai pintar com uma cor as 3 ou 4 plantas que você mais gosta e vai ver onde vai cair. E você vai pintar com uma outra cor completamente diferente, distante, as que você menos gosta. E ali você vai conseguir ver, realmente, eu estou mais predominante aqui, isso aqui realmente eu preciso trabalhar. Até hoje, gente, quando eu faço a minha mandala, eu caio na família do doce, eu fico muito chateada, porque eu não quero estar lá, mas é lá que eu caio. O que eu vou fazer? E às vezes eu caio na família do terroso, eu odeio, porque eu não quero estar lá, porque é treta que eu tenho para resolver, mas não adianta eu fingir. Então, o preenchimento é fácil. Na verdade, vocês não estão enrolados. Eu vejo vocês falando assim, eu não sei preencher. Você sabe preencher. Você não está conseguindo se analisar. E se analisar é difícil pra caramba. É tão fácil analisar o outro, né? O outro, a gente parece que o Xavier desce. A gente sabe de tudo. A pessoa fica, caramba, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí, quando é a nossa hora, ferrou. A gente fica fazendo a desentendida, né? É isso que a gente faz, a desentendida. Então, na verdade, vocês sabem preencher a mandala. Vocês estão com dificuldade de se analisar. Eu também tenho. Eu também não aceito, eu fico louca. Mas é isso. Então, por favor, quando chegar a aula extra, ou até agora mesmo, já começou a preencher a mandala, põe lá na plataforma, Palmira, minha mandala saiu isso, preciso de ajuda. Eu vou responder cada uma. Que aí eu vou analisar caso por caso e vou ajudar vocês a entenderem o que está acontecendo. Porque não é comigo, é fácil. Se fosse a minha... Aliás, eu vou dar a minha mandala para vocês analisarem. É para eu apanhar bem. Imagina, 140 pessoas me analisando. Eu vou precisar de um ano sabático, vou precisar me isolar. Aliás, eu vou fazer isso. Quando acabar, quando chegar na última aula, eu vou mandar a minha mandala para vocês preenchida e com as cores. E aí vocês podem meter um malho. Eu vou começar a tomar Rivotril hoje já. Mas é isso, por favor, mandem as suas mandalas na plataforma que eu vou responder todas com o maior carinho, tá? Só para vocês saberem, gente, eu não respondo plataforma todo dia,
tá? É uma vez por semana. Às vezes eu sei que demora, vocês ficam ansiosas, mas eu não tenho como responder todo dia. Então, tiro geralmente a sexta-feira de manhã que eu respondo. Tá? Então, por favor, falem de suas mandalas que eu vou responder e ajudar todas com o maior carinho. Mais, Anitta? Vai, Anitta. A Dan tá falando um pouco da dificuldade dela de se conectar com as deusas na hora de fazer o perfume. Então, ela colocou, tipo, todo perfume tem que ser inspirado em uma deusa? Achei mais fácil pensar em uma família ou uma planta para criar o perfume. É isso. Sim, ótimo, Dani, não tem problema. As deusas, elas são só mais um instrumento que a gente tem, né? Você não é obrigado a usar as deusas. Tem gente, por exemplo, que é astróloga e usa astrologia. Na cabeça da pessoa é muito mais fácil ela associar os planetas e aos signos. Então, cada uma vai usar o que tem de melhor, né? Tem gente que trabalha com Xing. Poxa, eu estou conseguindo associar as famílias com Xing. Vai! Não precisa usar as deusas. As deusas, elas são mais por uma questão de que a gente trabalha no curso muito feminino, né? E de como que esses arquétipos do feminino podem nos ajudar a entender o outro. Mas se você está conseguindo se conectar mais com as famílias e as plantas, ok, sem problema nenhum, é livre, né? Perfumaria ancestral é algo que é isso, é integral, é você com você mesmo, é a sua forma de fazer perfume, não é a minha forma. Né? Eu não sou verdade para ninguém. O curso é só também mais um instrumento para ajudar vocês chegarem a algum lugar que já é de vocês, de cada uma. A Tati está falando alguma coisa. Você está sem som. A gente corta o som, senão fica um monte falando em um tempo. Aí a gente fica louca. Fica todo mundo maluca. Mas a Tati tem uma pergunta. Fala aí, Tati. Deixa eu tentar tirar... Ela tá sem microfone. Tati, coloca o seu microfone. Vai, pode falar. Pode falar. Na hora de você apresentar as deusas, eu achei maravilhoso, né? Junto com os aromas. E eu comprei alguns aromas também que, vamos dizer, seriam mais masculinos. Sim. E eu fiquei com vontade também, até porque eu estou no movimento também de trabalhar um pouco mais a minha estrutura, né? E de ouvir um pouco mais também desses aromas que seriam mais teoricamente mais masculinos também, porque eu estou num momento muito de integrar, né, esses dois. Você desintegrar o feminino com o masculino. Isso. E você sente falta de um masculino, é isso? Sim. De estrutura. Estrutura, sim. Sim. E eu estou pesquisando também naquele livro da Sônia Coraça, que você passou, né? Que ela fala dos aromas, estou lendo também. Mas é que, enfim, eu sei que não é o tema do curso, né? Não, mas... não tem problema. Vamos dizer que tudo que é madeira é masculino. Eu evito falar isso porque eu detesto esse negócio masculino, feminino, mas eu entendo o que você está falando. Na verdade, você está querendo se integrar mais energia yang. Essa energia da força, da confiança, de fazer as coisas, é o yang, né? Tudo que é madeira vai dar essa energia do masculino, do yang. Então, eu posso dizer que a coisa mais masculina que existe de todas as plantas que eu já conversei, que eu já senti, a planta mais masculina é o cedro. Porque é uma planta de Saturno, é uma planta silenciosa, é muito yang, inclusive ela é usada quando a gente está de luto. Morreu alguém, né? Faleceu alguém na sua família, ou você tem um cliente que perdeu alguém, perdeu um filho e tal. A coisa mais básica que a gente pode fazer é pegar um óleo vegetal qualquer, pode ser até de oliva, colocar aí de 8 a 10 gotas de cedro e passar nas pernas dessa pessoa, nos pés e nas pernas, fazer uma massagem mesmo. Se você não puder, alguém da família, porque isso dá estrutura. Então, só que assim, a gente tem que ter cuidado com isso. O que acontece? Às vezes, você está falando assim, a sua falta de estrutura, Tati, não é uma causa, é o seu sintoma. Provavelmente você diz que você está sem estrutura, que você não tem estrutura, por baixa autoestima. Tá? E a baixa autoestima é a causa. A falta de estrutura é um sintoma da baixa autoestima. Porque quando a gente tem baixa autoestima,
a gente acha que a gente não tem estrutura, que o que a gente faz não é bom o suficiente, que a gente não sabe fazer, que a gente não vai dar conta e que eu não sei o suficiente. Então a gente tem que tratar a baixa autoestima. Você pode usar cedro, você pode usar sândalo? Pode, mas eu desconfio que o seu problema é baixa autoestima. E aí, se você quiser, você pode depois mandar pelo WhatsApp a sua história, pode me mandar um áudio falando um pouquinho. Eu quero saber um pouco como, não vamos abrir aqui porque eu quero respeitar a sua intimidade, mas você me conta um pouco de como você vê seu pai e sua mãe e de como você se sente em relação a eles. Tá legal. Porque não adianta eu falar assim, para estrutura já cedro. Sim. Eu acho que não é cedro e sândalo que você precisa. É outra coisa que tá aí. Tá? E é isso, gente, que a gente tem que tomar cuidado. Porque quando a pessoa fala assim, eu não tenho estrutura, eu não consigo fazer as coisas, isso é um sintoma. Não adianta tratar sintoma, tem que ir na causa. E geralmente, mulheres, elas têm problema com síndrome da impostora, elas acham que elas não são boas o suficiente, e elas acham que elas não vão dar conta, e isso vem de ligação e educação que a gente tem de pai e de mãe. Então, a gente tem que tratar lá a autoestima dessa pessoa. E quem trata a autoestima são as flores, são algumas ervas, né? Manjericão, salve-esclareia, jasmim, ylang-ylang. Tem que ver se essa sua falta de estrutura é porque você é muito relaxada demais, né? Não relaxada no sentido de ser relaxado, mas uma pessoa que está sem yang, por exemplo, está sem fogo, elemento fogo, ou se essa sua falta de estrutura, que você acha que tem falta de estrutura, é porque você tem a síndrome da impostora, que é uma pessoa que já tem muito fogo, mas ela é rígida. Rígida pra caramba. Sabe aquela pessoa, gente, que é, desculpa o termo, foda, sabe de tudo, a pessoa já tá pronta, a pessoa é maravilhosa, só que ela fica, ainda não tô pronta, tem que ter mais um diploma, não sei o quê, tem mais... Aí a pessoa é assim, né, rígida. Aí eu vou dar madeira pra essa pessoa, gente. Fica mais rígida. Essa pessoa fica mais... Aí ela não vai fazer nada. Essa pessoa tem que ficar louca da periquita. A gente tem que dar um ylang-ylang pra ela, tem que dar uma jasmim pra ver se ela abre, entendeu? Pra ver se ela solta esse peso, que é muito peso. Então, manda um áudio que a gente vai trabalhando nisso, porque é isso, eu gosto de ouvir caso por caso. Tá bom? Legal, tá bom. Então, vamos lá, Anitta, mais quem? A Cristina falou, achei interessante aqui o que ela colocou. Ela falou, se a pessoa apresenta o aspecto de um arquétipo nervoso, tenso, eu faço o perfume de uma deusa amorosa? É mais ou menos isso? Entendeu a pergunta? Eu li mal, eu acho. Anitta, eu vou pedir para você repetir, não, porque travou aqui para mim. Tá. E eu não consegui pegar a pergunta toda. Tá, não, então ela tá falando que se a pessoa tem um aspecto de um arquétipo mais nervoso, tenso, ela faz um perfume com uma deusa mais amorosa? É mais ou menos essa a ideia. Sim. Tudo vai depender do nariz da pessoa. Se a pessoa tiver a possibilidade, se você tiver a possibilidade de fazer um teste olfativo com a pessoa, se ela gostar, por exemplo, das flores ou dos doces, você pode. Se ela não gostar, você vai ter um problema, porque não adianta forçar. Geralmente, as pessoas que são muito raivosas, nervosas, que têm discurso de ódio, elas foram muito oprimidas em algum lugar na vida delas, provavelmente na infância. Então, você oprimir ela fazendo ela usar doce floral agora, Bia não corre que é cilada. Então, assim, se essa pessoa não gostar de doce de floral, você vai começar com a família dos frescos. Você vai começar a dar um Rivotril para essa criatura, né? Começar a refrescar o fogo dela. O excesso de fogo, o excesso de terra, o excesso de madeira. Começa a refrescar. Depois de um tempo, você vai e começa a acrescentar algumas flores dentro dessa lavanda, dentro desse eucalipto. É assim que a gente começa. Provavelmente ela não vai gostar de doce de floral. Se ela é assim, do jeito que você está falando, provavelmente não. Mas, às vezes, gente, as pessoas nos surpreendem. Eu já peguei muita gente que a pessoa por fora é o cão chupando manga. Né? Aquela pessoa detestável, que ninguém gosta, ríspida. E aí você começa a conversar com a pessoa, você vê que a pessoa ela tá assim só por fora mesmo, ela já quer mudar há muito tempo. E geralmente, quando alguém procura a gente, é porque a pessoa já está querendo mudar.
tá? Então ela pode falar assim para você, eu não gostei muito de baunilha, mas tá, vamos tentar. Uma coisa que eu faço muito é assim, essa pessoa aí que a Cristina trouxe, né? Uma pessoa raivosa, nervosa, eu falo, bom, aí vejo que a pessoa tá precisando de baunilha. Dou a baunilha para cheirar, a pessoa odeia. Aí eu vou, pego um vidrinho âmbar desses que eu tenho, com a baunilha já bem diluída, e dou para ela cheirar, sem dizer que é baunilha. Aí ela gosta, ela fala, isso aqui eu gosto. Ou seja, diluída, a pessoa já consegue encarar. Então, lembrem-se sempre de botar o legume no feijão das crianças, saber esconder o legume no feijão da criança, né? Você sabe que a pessoa está precisando de baunilha, a pessoa detesta a baunilha. Faz o perfume do jeito que ela gosta, do jeito que o nariz dela aguenta. Aí você vai e põe uma baunilha bem diluída. Ela não precisa sentir o cheiro, ela precisa da energia da baunilha. Então põe só a energia da bichinha lá, não precisa botar o cheiro, né? É que nem a gente faz com criança mesmo, é assim que funciona. Ainda um pouco nesse assunto, a Cristina perguntou se tem um tempo para a pessoa trocar de perfume ou vai depender muito da pessoa. Então, depende de cada pessoa. O que já aconteceu comigo nesses 10 anos? Geralmente, o que eu falo para o cliente é que ele já chega, tem gente que é doidinha, né? Chega aqui, fez o perfume, já tá, e quando posso fazer um novo? O mínimo são 3 meses, porque, gente, ninguém é tão Jesus Cristo que muda completamente em 3 meses. Isso não existe. 3 meses é o mínimo. A gente sabe que quem vai em terapeuta, que a gente trabalha, depois de 5 anos a gente consegue resolver. Então, o mínimo para trocar o perfume são 3 meses. O que acontece é o perfume acabar muito rápido, porque tem gente que toma banho com perfume. Deixa a pessoa. É assim que ela quer trabalhar? É assim que ela intuiu que ela precisa usar? Deixa. O que eu faço é repetir a fórmula para a pessoa. Aí eu também aviso para ela, perfume natural nunca fica um igual ao outro. Por mais que eu tenha a sua fórmula, sempre tem que deixar isso claro para a pessoa. O perfume vai ser um pouquinho diferente. Deu 3 meses, a pessoa, ela vai saber que aquele perfume não é mais para ela. Porque a pessoa amava o perfume, eu amo meu perfume é maravilhoso, eu me sinto muito bem com ele. Aí depois de uns meses, eu sempre falo isso para o cliente também, você vai saber quando não é mais para usar, você simplesmente não vai querer mais usar. Ou a pessoa ela vai deixando de usar aos poucos. Mas geralmente o perfume acaba antes disso. E ela mesma vai te falar, olha, eu quero um perfume igual àquele. Ou ela vai falar, olha, eu quero um perfume novo, eu sinto que o meu perfume ainda é esse, mas mudou um pouquinho, sabe? E aí você pode refazer o teste olfativo, conversar com a pessoa de novo, ver o que mudou nela, falar, realmente, acho que não precisa mais dessa canela aqui, você já deu um salto, já saiu do nigredo, agora vamos começar a trabalhar umas rosas. É assim que funciona. E você sempre tem que deixar isso muito claro para o seu cliente. Eu faço o seguinte, quando eu acabo de atender a pessoa, e eu vou fazer o perfume, depois eu envio o perfume, junto com o perfume, além da carta personalizada dela, falando o que tem, eu mando um PDF também, explicando tudo isso. Olha, em algum momento você vai enjoar do seu perfume, ou em algum momento você não vai querer mais usar. Quando isso acontecer, dá para fazer isso. A gente pode repetir a fórmula, ou a gente pode fazer um novo perfume. Tudo tem que ficar muito claro para as pessoas, tá? Isso eu fui aprendendo com o tempo também. Eu vou juntar 3 perguntas aqui. Depois eu queria pedir para você repetir um pouco o que você falou no começo, porque não estava gravando. Tá. Foi mal, galera. Tá. Não, o que você falou um pouco sobre depois do atendimento, acho que também teve algumas pessoas que chegaram depois, é legal de repetir. Tá. E Júlia, depois, só porque senão a gente vai se estender muito, a Júlia chegou um pouco depois e também perguntou um pouco da mandala, mas aí depois você troca com a Palmira direto, acho que pode ser mais fácil. Na plataforma. Né? As 3 perguntas são: a Raquel falou que pensou em colocar a floral de Bach no frasco de perfume e perguntou se palma rosa é outro nome para capim-limão. E a Tati também tinha perguntado antes se pode colocar óleos essenciais cítricos nos perfumes ou se isso vai queimar a pele. Vou pedir só para você repetir, porque eu estava meio que em off aqui. Repete para mim de novo, Anitta, por favor. Vai, vamos lá. A Raquel perguntou, falou que pensou colocar floral de Bach no frasco de perfume
Tá. E perguntou se palma rosa é outro nome para capim-limão. E a Tati perguntou se pode usar óleo essencial cítrico nos perfumes ou se queima a pele. Então, vamos lá. São 3 perguntas. A primeira é sobre Floral de Bach. floral. Então, vocês podem botar floral no perfume se vocês quiserem. Eu nunca coloquei porque eu não trabalho com floral, tá? Não é minha área, mas muitas das minhas alunas colocam. Se você sente que está funcionando, vai. Lembrando que alguns óleos essenciais tiram o efeito dos florais, né? Os que são muito frios, os cânfora, hortelã-pimenta, eucalipto. Eu sei que tem alguns florais, algumas linhas de florais que não pode trabalhar com alguns óleos essenciais. E lembrando que floral é uma dose muito homeopática e o óleo essencial é dose cavalar. Então você vai estar juntando 2 coisas aí muito diferentes, né? 2 formas de se trabalhar muito diferentes, mas eu não vejo problema. Eu acho que aí é de cada um sabe a alquimia, né, que você sente que é para fazer. Palma rosa não é capim-limão, são plantas completamente diferentes, de cheiro, de sabedoria, não tem nada a ver uma com a outra. Pode ser, não sei, mas talvez essa pergunta tenha surgido porque em algum lugar do Brasil as pessoas confundam palma rosa com capim-limão. Já vimos isso muito acontecer entre patchouli, vetiver e sândalo, tá? Em algumas regiões as pessoas embolam por questões populares mesmo. Se capim-santo, capim-limão, as pessoas enrolam os nomes, assim como artemisia, halógena, tem vários nomes as pessoas enrolam, mas não, palma rosa não tem nada a ver com capim-limão. E a outra pergunta é sobre cítricos, né? Você pode usar os óleos cítricos no perfume. Você pode com cuidados. Qual é o cuidado? Se você fez um perfume que tem muito cítrico, o que eu considero muito cítrico, né? Se você colocou aí já num perfume de 30 ml, 1 ml são 25 gotas de qualquer cítrico, você tem que avisar ao seu cliente que tem cítricos. Como que você avisa isso? Você vai colocar um folhetinho junto com o seu perfume. Esse perfume contém, esse produto contém cítricos, e cítricos são fotossensíveis, ou seja, pode queimar a sua pele diante do sol, exposição solar. Então é isso que você tem que fazer. E avisar sempre para a pessoa, além de estar escrito, né, gente? Que a gente sabe que muita gente não lê nada. Tem que avisar, ó, é fotossensível, tá? Não pode usar e se expor ao sol. Então, por exemplo, nos meus folhetos dos meus perfumes, tem lá um aviso. Se o seu perfume tem canela, tem laranja, tem não sei o quê, você não pode usar exposto ao sol. Então, sempre tem que avisar. Cuidado com os cítricos. Não são só os cítricos que queimam pele. Canela também queima pele pra caramba. Cravo. Muito cuidado. Acho que é isso, de pergunta é isso. Acho que você pode só repetir o que a gente falou um pouco no começo. Tá. E encerramos. Bom, meninas, então a gente pode fechar. Como é que tá aí, Anitta? Eu sei que tem muita pergunta. Vocês podem fazer as perguntas também sempre na plataforma. Tá me ouvindo? Oi, voltei. Voltou. Tá todo mundo meio travado, mas eu não sei se tá todo mundo... Eu também tô travando. Eu acho que a ouvindo. internet tá bacana. Mas, enfim, acho que de pergunta foi, só queria que você repetisse o começo. Sim, só repetir. Se tiver e tal, e a gente encerra. A Gisélia e a Tati trouxeram uma questão que é muito séria sobre cansaço depois do atendimento, não só cansaço físico, mas principalmente emocional e energético, né? Como que é isso? E eu estava contando para elas que quando eu comecei a atender há 10 anos atrás, eu achava que as pessoas mais maduras em atendimento, elas não ficavam mais mexidas, que elas criaram alguma fórmula mágica, né, delas não ficarem mais mexidas. E isso eu descobri depois de 10 anos que isso não existe. As pessoas mais... os terapeutas mais
sinistros que eu conheço na minha vida, eles precisam de um tempo de pausa. Então, eu estava até falando com a Tati, que é muito importante ela saber, né? Que ela estava falando que ela trabalha com bênção do útero, e que bênção do útero é muita coisa para segurar, né? Eu não sou um Mother, mas eu participo de bênção do útero como recebendo, e eu vejo como a minha mãe fica cansada, né? Como que depois ela tira uns 15 dias de férias mesmo, porque você imagina que você está mexendo no útero e na energia ancestral de 20, 30 mulheres. É muito complicado. E às vezes não é por quantidade, às vezes você atende alguém que você fica muito mal. E como eu estava explicando, não é porque a pessoa está pesada, está carregada. Às vezes elas estão mesmo, mas a gente também tem ressonância, né? Tipo, quando você mexe no caldeirão de alguém, você está mexendo no seu caldeirão. Então, eu uso muita coisa quando eu vou atender, eu uso pedras, eu uso cristal, eu uso os próprios aromas, né, para me fortalecer. Expliquei sobre uma macerado de vetiver com óleo essencial de cânfora, que eu uso no ambiente para ir programando mesmo o aroma, né? Olha, eu estou te programando, eu estou te usando para você barrar qualquer tipo de energia densa, qualquer tipo de energia invasora, assim como a gente programa cristais. Né? O cristal não adianta só você pegar ele ali e colocar, você tem que programar ele, né? E isso são só instrumentos, mas isso não protege você, porque nada vai te proteger das questões que a pessoa vai te trazer e vai mexer em você. Nada. E geralmente a gente atende pessoas que estão em ressonância com alguma coisa que a gente tem que trabalhar. Foram poucas as pessoas que eu olhei e falei, não tem nada a ver comigo. Né? E com certeza tem. Eu aqui não consigo ver. Né? Então, não entra nessa de que meu atendimento é ruim, eu sou uma pessoa fraca porque eu atendi 3 pessoas ontem, eu atendi uma pessoa e estou muito mal. Vai no teu tempo. Tem gente que é muito sensível. Né? E, como eu estava falando, eu tenho a minha agenda. Então, por exemplo, eu nunca atendo sexta-feira. Não atendo sexta-feira, porque sexta-feira é o dia que eu tiro para mim. Eu posso até trabalhar com outras coisas, mas eu não atendo ninguém sexta-feira para me dar uma pausa. E outra coisa, se respeitar o terapeuta que vive dentro de você. Se você sentiu que você só consegue atender 3 pessoas por dia no momento, você só vai atender 3 pessoas por dia. Se você sentiu, poxa, eu fiz uma roda, estou precisando ficar uma semana sem atender, você vai ficar uma semana sem atender. Preciso desmarcar cliente, desmarque. Porque você também não vai conseguir atender a pessoa se você não está bem, se você está mexido. É muito importante o terapeuta lembrar, quem cuida precisa ser cuidado. E eu vejo muito terapeuta que não se cuida. Não se cuida. Eu já fui assim e não dá para ser assim. Tá? Vocês precisam se cuidar. Então, vai fazer roda, vai fazer bênção do útero, vai fazer roda de camomila, vai fazer o que for. Marcou a roda para o dia tal, já tira uma semana depois. Tá? E não é, porque eu vou ficar chumbada, porque eu vou ficar carregada. Vai ter que se limpar. Às vezes, limpar é meditação, é ver, putz, eu trabalhei isso, estou precisando me rever. Tá? Então, precisa dar uma parada. Isso é muito importante. Você não fica assim porque você é fraco, porque você é iniciante. Tem nada a ver. Nada a ver. Tá? É normal e precisa se dar o tempo. E a pausa, e não é ficar dormindo, né, gente? Porque dá um sono, às vezes, terrível. Vai tomar banho de erva, vai conversar com alguém, vai se limpar, vai caminhar, tomar banho de água gelada, sabe? E fazer terapia, tá? Porque todo terapeuta precisa fazer terapia. Aliás, todo mundo deveria fazer terapia, porque se todo mundo fizesse terapia, o mundo não ia estar essa merda que tá, né? Um monte de gente doida. Não dá. Então é isso, se cuidem, se nutram. Quem cuida precisa ser cuidado, quem cuida precisa ser cuidar. Então, atendeu? Fez uma agenda, vai fazer 15 atendimentos, já tira uma semana para ficar quieto. Eu entendi que para eu atender 5 pessoas eu preciso ficar um mês parado depois, fico um mês parado depois, até você entender como você funciona. Não se maltratem, por favor. Isso é muito sério. Bom, é isso. Acho que fechamos. Fechamos. A Nilce está perguntando quando você vai estar em São Paulo. Eu já esqueci. Eu vou estar em São Paulo do dia 17 ao dia 22 de julho.
em off aqui, porque a gente ainda não anunciou, né? Eu vou estar lá atendendo e tal, mas dia 22 de julho à noite, às 7 da noite, eu vou fazer uma palestra gratuita no Prazerela, que é um espaço em São Paulo. Então, vai ser gratuito, vou estar lá com o livro, vai ser super bacana, e quem estiver por São Paulo, vai ser legal ver vocês. Fechamos. Peraí, Meninas, eu fechamos. tenho que fechar, porque chegou cliente aqui, tem que sair. Boa noite para todas, amo de vocês. Mandem as suas mandalas, eu vou mandar a minha para vocês. Eu quero ver a treta. Ai, meu Deus. Beijo, meninas. Grande Tchau, abraço. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Desculpa, que era para fazer. Não.